Eu queria dar boas-vindas, pedir perdão pelo ar-condicionado, porque a gente teve um problema com a luz, né, lá fora, mas já estamos correndo atrás para ser providenciado. Queria agradecer a Regina, lá da Assembleia, que vem falar sobre o PPA com a gente, que é um instrumento importantíssimo, principalmente nesse início de mandato, né, e agora vocês vão elaborar o PPA, né, que vai dar vida a tudo que o prefeito propôs. Então, assim, espero que vocês aproveitem muito. Né, a Regina é muito boa na questão do planejamento. E uma boa tarde, aproveitem bastante a palestra. Obrigada. Bom, meu nome é Regina, eu trabalho na Assembleia Legislativa, sou funcionária de carreira da Assembleia, trabalho na consultoria, a consultoria é responsável pelas informações técnicas, tanto para o corpo de deputados, quanto para a própria administração da casa. A gente não tem nenhuma vinculação com um gabinete em particular, mas a gente assessora as comissões da Assembleia, tá? E eu sou gerente de uma gerência da consultoria, que é a gerência de acompanhamento e avaliação de políticas públicas. E, para a gente acompanhar uma política pública, é fundamental conhecer do planejamento do Estado. Eu vou passar para vocês uma palestra muito semelhante à que eu dei há 4 anos atrás. Alguém estava aqui? Ninguém? Então, é bom, então vai ser inédito, né? E é um curso semelhante que a Escola do Legislativo também está dando para vereadores, sabe? E o que fundamentalmente eu vou conversar com vocês é a importância do planejamento para a execução das políticas, a importância do PPA para uma boa administração pública. Para sair, o PPA tem sido muitas vezes entendido ou elaborado por muitos municípios apenas para poder cumprir um dispositivo constitucional e ficar bem com o Tribunal de Contas, né? E ele não tem sido usado como um instrumento de planejamento, um instrumento bastante robusto para elaborar as políticas públicas, executá-las e depois avaliar se deu tudo certo. Então, a minha proposta aqui é fazer esse trabalho com vocês. O tempo é pequenininho, mas o que a gente vai fazer é o seguinte: no final, eu passo o meu e-mail aqui, porque passar uma lista não vai dar muito certo. Eu passo o meu e-mail e estou à disposição de vocês para poder encaminhar esse material para vocês, tá? Por e-mail. E, de qualquer forma, eu estou deixando e disponibilizando ele aqui para a MM, tá? Que se vocês quiserem fazer cópia, está aí disponível. Eu só não posso, quando vocês entrarem em contato comigo, por e-mail ou o que for, responder questões particulares de cada administração pública. Eu só posso responder para vocês em tese. Tá? Não poderia dar uma consultoria para cada prefeitura. Mas o material está aí, vocês podem... Está acessível para todo mundo. Se não for possível acessar por aqui, vocês me mandam um e-mail que eu respondo, tá? Tem uma bibliografiazinha. Tem algumas definições, gente, que eu vou passar, porque senão nós não vamos entrar no lugar que a gente tem que entrar, tá? Então, porque é uma apresentação um pouco mais longa, a nossa apresentaçãozinha, ela é bem pequena, é 1 hora e pouquinho só. Né? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido isso daqui, para a gente entrar num campo que é importante. Tem um conceito que está muito na moda ultimamente, que é políticas públicas, né? Todo mundo fala sobre isso. E costuma colocar as políticas públicas num campo muito técnico, como se as políticas públicas não tivessem nada a ver com a política. Política pública tem tudo a ver com a política, porque as políticas públicas são resultado de decisões dentro do governo. E todas as decisões dentro do governo, dentro do Estado, são decisões politicamente informadas. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando na política partidária. Eu estou falando na política, na disputa de diversos interesses.
Vamos pensar num município, o menor que ele seja, até um município como Belo Horizonte, ou pensar no Brasil como um todo, a gente não pode mais, assim, pensar que exista um interesse único e comum a um município. Qual que é o município seu? Medeiros? É o nome da família do meu marido, Medeiros. Bom, lá em Medeiros, será que todo mundo pensa igual? Será que todo mundo quer a mesma coisa para Medeiros? Não, né? Quando a gente fala em interesse público, será que a gente está falando em um único interesse? Não é, né? Essa disputa de interesses, essa disputa por se fazer ouvir no Estado, é constante, do município menorzinho ao maior. Resolver essa disputa, resolver esse conflito, não é uma tarefa nada fácil. Quem é administrador público, seja de cargo de carreira das prefeituras, de confiança, ou que está num mandato eletivo, sabe muito bem disso. Bate-se na porta da administração pública todos os interesses possíveis, muitas vezes conflitantes. E resolver como atender a isso, com um orçamento que é pequeno, e com um orçamento, com um dinheiro que não dá em árvore, com um dinheiro que é limitado, para atender A, muitas vezes eu tenho que deixar de atender B, é complicado, não é? Agora, então tem esse ponto. Tem um outro ponto. Que é coisa pior do que quando a gente está discutindo com alguém e os nossos argumentos não são reconhecidos? A pessoa simplesmente desconhece o que você está falando, como se não legitimasse a sua fala. É horrível. O Estado, o governo, tem que reconhecer como legítimas todas as demandas que a sociedade apresenta. Mas nem tudo pode ser atendido ao mesmo tempo. E, muitas vezes, para poder atender a um setor, você vai se indispor com outro setor. Então, as políticas públicas são o resultado dessa disputa. Portanto, elas são, na construção delas, tem muita política. Não a politicagem, a negociata, não é isso que eu estou falando. Mas é necessário uma disputa. É necessário brigar para poder entrar ali dentro do Estado e se fazer ouvir. Tem uma coisa que eu falo direto, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho atrás. Por outro lado, a gente pensa que o interesse público também é só aquilo que atinge todo mundo. Nem sempre. Nem sempre. O interesse público é aquilo que a sociedade se dispõe a defender, que a sociedade viu a necessidade de enfrentar aquele problema e que se responsabiliza e autoriza o governo a agir. Até um tempinho atrás, não tinha aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Ou seja, na questão de marido e mulher, é uma questão doméstica, não é pública. Só que a questão da violência contra a mulher foi se tornando algo tão intenso e tão preocupante que a sociedade autorizou o Estado a meter a colher, sim. E não foi? A meter a colher, sim. Hoje a gente tem lei que criminaliza o agressor, a gente tem juizados no judiciário responsáveis exclusivamente por isso. Temos alguns municípios, têm abrigos para proteger a mulher que está sendo vítima de violência. Então, não é mais um problema doméstico. Não é mais um problema doméstico. Né? Passou a ser objeto de política pública. E, para entrar dentro do Estado, teve que disputar dinheiro. E para o Estado agir, quando eu estou falando de Estado, eu não estou falando do Estado de Minas Gerais, eu estou falando do Estado, ou o município, ou a União.
Para o Estado agir, ele tem que, primeiro, mobilizar muitos recursos, recursos de toda a natureza, recursos humanos, recursos físicos e recursos financeiros. E tem que mobilizar um outro recurso que é muito importante também, que é o recurso da legitimidade. Procurar que a população confie e acredite na sua atuação. Então, para tanto, é necessário planejar, porque senão a gente vai administrar o tempo todo apagando incêndio. O tempo todo construindo o muro, remendando o muro que já estava para cair há muito tempo da escola XYZ, mandando fazer um concerto no ônibus em cima da hora, porque ele quebrou com os meninos lá na roça, na hora que estava buscando os meninos no Distrito Rural. E por aí vai. Tá? Tendo que comprar vacina em cima da hora, porque não tinha em estoque, tendo que comprar remédios da farmácia básica, porque não tinha em estoque. Agir desta forma é contraproducente, é caro, não traz legitimidade frente à população, a população questiona muito, não traz confiança da população. Agir com planejamento barateia a atuação, conquista confiança, consegue resolver problemas internos na equipe, porque a gente fica pensando que a única pessoa que manda na administração pública é exclusivamente o prefeito, ou os secretários, ou os diretores de planejamento. A pessoa que está lá na ponta, executando a política pública, também decide, e decide muito. Decide e decide muito. Tem muita coisa que a gente não consegue ver o resultado, porque a ordem não chegou corretamente lá na ponta. Não é bem a ordem, é porque a pessoa estava só no nível de execução, não consegue compreender e não participou do planejamento, e aí ela executa uma outra política. Vão dar um exemplo, por exemplo é ótimo, né? De criança retirada do trabalho infantil. Né? Criança retirada do trabalho infantil. Se você tem que volta para a sala de aula, se você tem uma professora, tá, que não consegue acolher essa criança e entender que ela tem dificuldade disciplinar, porque ela não frequentou a escola com a assiduidade que as outras frequentaram, essa criança vai embora de novo. Essa criança vai embora de novo. Ela não vai dar conta de ficar ali. Ela vai ser expulsa, sem ser expulsa de fato. Vai ser excluída. Então, quem está na ponta, a mesma coisa. Qual município aqui que tem CAPS AD? CAPS de álcool e drogas? Aquele centro. Se o atendente ali, que acolhe primeiramente a pessoa, o usuário de álcool e drogas, não entender a política e encarar o usuário de álcool e drogas como um vagabundo, esse cara não vai voltar. A política já não deu certo. Tá? Vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer? Então, não adianta executar programas, executar políticas, conseguir um recurso lá no governo federal para poder executar a política, se eu não planejo, se eu não envolvo a minha equipe. Porque eu posso reservar 25% dos recursos para a educação e acabar não sabendo gastar isso, comprando só papel, né? Como se a educação fosse só comprar papel. Ou enchendo a biblioteca de um mesmo livro, ou de livros de uma mesma editora que os meninos não têm o mínimo interesse em ler. Então, a gente precisa de lidar com isso. São diversos, vamos voltar. A sociedade tem diversos interesses. Todos esses interesses são legítimos, estão em disputa, disputando recursos que são limitados, e não são só os recursos financeiros. E os funcionários públicos precisam de ser incorporados nesse planejamento para que a política
dê certo, de quem pensou, elaborou, lá sentado no seu gabinete, até quem está executando lá na pontinha. Porque, senão, a execução lá na pontinha é outra política. É outra política. E nada melhor do que o planejamento, porque isso vai estar sistematizado. Por isso que planejar é importante. Eu detesto dar exemplo de trazer coisa do nível público para o privado. Tipo assim, igual a gente planeja como administrar a nossa casa. Não é igual. Não tem nada igual planejar a minha casa e planejar a execução de políticas públicas numa prefeitura. Né? Não tem nada igual. Eu não tenho, quer dizer, eu posso até ter experiências democráticas dentro da minha casa, mas eu não tenho que ficar prestando contas, em princípio. Né? Existem relações de dependência muito diferenciadas do que a população em relação ao prefeito. Não é a mesma coisa. Eu tenho que planejar, porque eu tenho que legitimar as minhas decisões junto com a população. Eu tenho que ver a possibilidade de atender aos diversos interesses, de ver como é que eu atendo esse conflito da melhor forma, de envolver os funcionários públicos, as pessoas da administração pública, na elaboração daqueles programas, para que as coisas deem certo, porque a burocracia, quando quer, para, e não é só em greve, não. Simplesmente não faz. Isso rola também. Né? Então, planejar é fundamental. Deixa eu andar melhor e mais rápido. Já falamos de conflito de interesse, já falamos, acho que isso aqui não precisa. A gente costuma olhar para o orçamento público como apenas um lugar contábil, onde que estão as receitas da administração pública e as despesas. Né? Essa é a dimensão contábil do orçamento, mas o orçamento é um instrumento de planejamento. E, pela Constituição da República, esse é um sistema de planejamento e orçamento. É o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Isso é um sistema. Os macro-objetivos definidos no PPA são operacionalizados pelas atividades que estão previstas lá no orçamento. Então, se eu contrato uma consultoria aqui de Belo Horizonte para fazer um PPA para mim, e essa consultoria vai fazer um PPA para uns 10 a 20 municípios dos 853, corre o risco, que a gente conhece e já viu, de vir PPA com o nome de outro município, citando o bairro de outro município, né? Pois é. Aí faz só para cumprir a Constituição. Só para cumprir a Constituição é fundamental. A gente tem que cumprir a Constituição. Mas, assim, agora vão aproveitar. É um instrumento importante. Provavelmente custou caro pagar isso para fazer. E não tem sentido fazer uma peça de planejamento que tenha o prazo de duração de 4 anos para ficar na estante para mostrar para o Tribunal de Contas, e é só isso que vale. Né? É legal fazer isso de forma responsável e, se possível, participativa. Eu tenho acreditado muito nisso. Não que a participação seja a solução de todos os males, mas resolve um bocado de coisa que a gente disse aqui da legitimidade, da confiança, né, de tentar. Então, quando eu estou falando aqui o tempo todo orçamento, eu estou falando orçamento amplo senso. Tá? É aquele capítulo da Constituição que fala do PPA, da LDO e do orçamento. O orçamento ele pode ser visto nessas 5 dimensões. Uma dimensão política, de planejamento, que é a dimensão programática, na dimensão jurídica, na dimensão econômico-contábil e na dimensão gerencial. Nós vamos dar uma olhadinha em cada uma delas e depois nós vamos pegar esse eixo aqui, que é o eixo do planejamento programático, e vamos ver, passar para vocês uma metodologia, que é uma metodologia muito utilizada no governo do Estado de Minas Gerais, e é uma metodologia que tem se mostrado eficiente aqui no governo do Estado de Minas Gerais.
Então, na dimensão política, o orçamento é aquilo que a gente discutiu. É a arena de disputa, é a disputa dos interesses, né? Quer dizer, a gente tem até algumas questões, algumas dimensões que estão asseguradas. Recursos já assegurados para a saúde e para a educação. Mas, mesmo no âmbito da saúde e da educação, tem disputa interna, né? Tem muita disputa interna. Então, é um momento, a elaboração do orçamento, eu não sei como é que é isso nas prefeituras que vocês trabalham, é um momento de muita disputa entre os departamentos, né? É um momento que não é facilzinho, não, é bem tenso, né? É uma calma aparente. Tanto aqui, no governo do Estado de Minas Gerais, muitas vezes, quando alguns setores perdem a disputa orçamentária internamente, eles vêm e voltam a disputar, vão disputar lá na Assembleia, né? Bom, o segundo ponto, que é o que a gente vai trabalhar mais nele, é o orçamento com a dimensão de planejamento, quando o orçamento orienta a atuação do Estado de mais longo prazo, né? A dimensão jurídica diz respeito ao fato do orçamento do PPA serem leis. Por serem leis, né, eles têm um poder mais soberano, um poder mais impositivo. Nós não temos orçamento... o nosso orçamento, toda a nossa estrutura orçamentária é autorizativa, né? Ali está os gastos que estão autorizados. Qualquer gasto que não esteja autorizado ali tem que passar por uma autorização legislativa, a não ser quando a própria lei orçamentária já autoriza a suplementação, sem passar por lei, de 10%, 20% do orçamento. No Estado de Minas Gerais é 10%. Existem prefeituras que autorizam 60%. Né? Existem câmaras municipais que autorizam 60%. Aí é uma carta em branco para a prefeitura absurda. Mas, né, aí é aqueles orçamentos de apagar incêndio. Será que tudo tem que ter essa urgência? Tem uma série de coisas que as prefeituras fazem que são de prestação continuada, que já sabem que tem que fazer aquilo. Programe-se para isso e coloque no orçamento. Não vão... Essa coisa de 60% já está autorizada é meio estranho. Mas existe. O orçamento na dimensão econômica, ele tem um pouco mais a ver... Quer dizer, tem também nos municípios e no Estado, mas na questão estabilizadora que está colocada ali, tem mais a ver com o governo federal, né, que, de fato, intervém na política econômica. No nosso caso, as funções clássicas econômicas do Estado é alocativa, distributiva e estabilizadora. O que quer dizer isso? É alocar recursos em determinadas áreas, e, ao alocar recursos em determinadas áreas, acaba fomentando o desenvolvimento daquelas áreas, né? É distributiva porque, na hora que eu deixo de atender A para atender B, eu posso estar fazendo uma distribuição de recursos, né? Na hora que eu retiro recursos de um determinado setor e coloco em outros. Agora, a estabilizadora é a política econômica estrito sensu, que é isso somente o governo federal pode fazer. Então, nesta questão da distribuição alocativa, nós vamos entrar nisso tudo daí, com mais detalhinhos, com os exemplos ao longo, e vocês vão ter acesso a vamos para... A última dimensão é a dimensão gerencial, que a gente vai afirmar aqui que o orçamento apoia uma boa administração. Tá? Apoia uma boa administração, apoia a possibilidade de controle, a possibilidade de avaliação. Eu só consigo avaliar algo que eu disse aonde que eu ia chegar. Eu tenho que primeiro dizer o seguinte: olha, eu estou investindo desta forma.
Eu estou ampliando horários dos alunos para fazer a escola em tempo integral, por exemplo. Estou assegurando o transporte de todas as crianças, assegurando merenda escolar, porque eu quero, com isto, garantir a permanência das crianças na escola, garantir um melhor acompanhamento dessas crianças no contraturno escolar e, com isso, melhorar a qualidade da educação. Como é que eu vou medir que eu quero melhorar a qualidade da educação? Eu quero que o IDEB da 4ª série, aqui no meu município, que hoje é de 4,2, passe para 6 ao longo desses 4 anos, e que o IDEB da 8ª série passe para 6,2. Tá? Isso é planejar. Quando eu falo isso, daqui a 4 anos eu vou avaliar e vou ver se eu consegui. E, ao longo dos 4 anos, eu vou monitorar para ver se o que eu estou fazendo está sendo robusto o suficiente, potente o suficiente para alcançar aquilo que foi proposto. Se eu não planejo, a minha avaliação é de outra natureza. Aí gosto, não gosto do prefeito, gosto, não gosto, não é? Acho que, acho aquilo. Deixa eu terminar rapidinho. Pode ser assim? Então, aí está uma estruturinha do que é isso aqui. Para professor de matemática, fica parecendo aquelas coisas de conjunto, né? Mas a ideia é de articulação entre as 3 peças de orçamento e planejamento. Tá? O PPA com as diretrizes de mais longo prazo. Essas diretrizes definidas no PPA, elas têm que ser operacionalizadas na lei orçamentária. É a lei orçamentária que reserva os recursos anualmente para atingir os objetivos estratégicos que foram definidos no PPA. E a LDO faz, a cada ano, né, a priorização do que vai ser executado do PPA. Isso é um desenho básico. Se aqui em Minas Gerais, no Estado, a gente tem um instrumento a mais, que ficaria aqui em volta, assim, que é o PMDI, que ele é de mais longo prazo. O nosso PPA é revisto anualmente, então ele consegue ter mais adesão ao orçamento. E a LDO, aqui em Minas Gerais, ela fica mais com aquela dimensão que ela adquiriu com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A LDO é muito mais um instrumento de controle fiscal e de controle fiscal do orçamento do que de controle programático. Agora, nos municípios que não têm essa revisão anual do PPA, a LDO cumpre esses 2 papéis, de controle fiscal e de priorização programática. Está indo bacana, gente? Está indo bem? A legislação de referência, nós vamos ficar aqui fazendo, porque vocês vão receber isso, aí anota, quase todo mundo que mexe com isso já sabe. Então, bom, o PPA, vocês me desculpem se de vez em quando eu falar PPAG, porque para o governo de Minas Gerais é Plano Plurianual de Ação Governamental. Então, a gente fala PPAG, não tem... Então, o PPA é o instrumento de planejamento estratégico, ou seja, né, você pensando no futuro, pensando à frente, de médio prazo, por meio do qual o Poder Executivo estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração para os 4 anos seguintes à sua eleição. Então, neste primeiro ano de mandato de todas as prefeituras aqui representadas, tem que encaminhar para a Câmara Municipal o projeto de lei do PPA, que vai ter que, ao ser sancionado e virar a lei do PPA, para 2014 a 2017, ter vigência nos próximos 3 anos desta administração e no primeiro ano da outra administração. Pretende-se, com isso, assegurar também um planejamento de políticas com um cunho mais de Estado do que estritamente de governo. Tá? Assegurar um pouco mais de perenidade das ações da administração pública. Não quer ir? Agora foi. Bom,
A unidade do PPA, a unidade básica do PPA é o programa. O que é o programa? O programa é uma articulação de ações com vistas a enfrentar um problema específico. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um problema no meu município. Tem alguém aqui que é de Eloy Mendes? Ah, você é de Varginha? Vamos. Eu passei muito tempo da minha infância indo a Varginha, que eu tenho tia e primas que moram lá. Bom, você é de lá? Eu conheço Varginha. Então, vamos lá, vamos pensar em Varginha, então. Varginha teve aquele evento muito engraçado do ET que apareceu lá, e aí está querendo intensificar o turismo dessa natureza. Você é do secretário de Turismo? Está querendo intensificar o turismo com foco nessa questão do ET de Varginha. Vocês podem parecer que é bobagem, mas não. Tem essa demanda para lá. Então, qual é o problema? Você está querendo ampliar a capacidade de atendimento ao turismo focalizado nessa questão extraterrestre, digamos. O que você precisa de fazer? Você tem uma série de ações que, articuladas, vão intensificar essa atratividade turística. Tá? Eu estava dando o exemplo de Eloy Mendes, que eles têm um Cristo lá e eles estavam querendo intensificar a atratividade turística desse Cristo. Agora, vamos dar um outro exemplo, que aí é um exemplo que fica mais fácil para todo mundo acompanhar. Vamos pegar ou saúde ou educação. Vamos pegar aquele exemplo que a gente estava dando de educação aqui, de melhorar, quer dizer, eu consegui ampliar o acesso dos alunos na idade de 7 a 14 anos ao ensino fundamental, mas eu permaneço com uma baixa qualidade do ensino. Os meninos, quando testados na sua aptidão de matemática e de português, têm uma avaliação abaixo de níveis já atingidos por outros países da América Latina. Tá? Então, o meu problema é a baixa qualidade do ensino. Eu já não tenho mais problema de acesso. Os meninos estão na escola. Tá? Então, eu tenho que montar um programa de melhoria da qualidade do ensino fundamental para os alunos do meu município. Vamos até citar que seja Varginha. Esse programa de melhoria da qualidade, eu tenho que pensar o seguinte: o meu problema é que a qualidade não está boa. Vamos pensar quais são as causas dessa má qualidade. Uma causa pode ser a falta de capacitação dos professores? Pode ser. A outra causa pode ser a dificuldade que boa parte desses alunos tem de ter um acompanhamento de estudo em casa, né? Em razão de que nós tivemos uma deficiência educacional do passado altíssima, né, gente? A partir de 1995, com a instituição do Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, que depois foi transformado no Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente tinha uma média de anos de escolaridade no Brasil de 3,8 anos. 3,8 anos é 3 anos de estudo completos. Então, portanto, não era até a 4ª série. Após o Fundef, nós já passamos dos 8 anos, em muito pouco tempo. Foi uma intervenção muito robusta na melhoria do acesso. Agora, da qualidade, não. Tá? Então, nós temos alunos que estão hoje cursando o ensino fundamental, filhos de pais que não tiveram escolarização nenhuma. Nós temos uma porcentagem ainda muito alta da população brasileira maior de 25 anos com a escolaridade muito baixa. Então, o suporte pedagógico, né? Não estou dizendo de educação, mas de educação escolar
dessas crianças dentro de casa é deficitário, é deficiente. Então, uma causa seria os professores investir em capacitação, a outra causa seria essa questão de dar um suporte, um auxílio, um apoio educacional para além do horário escolar. E a gente pode pensar numa outra causa dessa dificuldade no aprendizado, que é a própria dificuldade de ir para a escola, né? Por mais que o transporte escolar seja todo financiado, vem recurso do governo federal, vem recurso do governo do estado, tem muita criança que, para chegar no ônibus que as pegam nos distritos rurais, elas têm que andar quilômetros. Vamos pensar que essas sejam as 3 causas do nosso problema, né? Mas precisa parar para pensar, de estudar. Eu tenho que enfrentar essas 3 causas para poder conseguir a qualidade. Senão, eu não enfrento o problema, não é assim? Não podemos pensar assim? Então, um programa é a articulação de ações para o enfrentamento de um problema. As ações enfrentam as causas dos problemas. De forma articulada, elas conseguem enfrentar o problema, e de forma planejada. As ações é o que vai estar expresso no orçamento, é o que recebe dinheiro. O programa é uma organização de planejamento, ele não é uma organização orçamentária. O orçamento para nas ações. Nós vamos fazer o desenho aqui para vocês verem. Isso eu falei tudo antes. Tudo que está aqui eu falei antes. Eu acho que vale a pena a gente ir para o desenho mesmo e ver um programa, tá? Porque isso tudo eu falei, mesmo que sem estar nessa ordem, né? Planejar é escolher. Então, escolhas são feitas e toda escolha é politicamente informada, é resultado de uma disputa, é resultado de pressão, né? Agora, o planejamento é um instrumento essencial para o alcance de resultado, além de estabelecer caminhos e direções por meio do estabelecimento de programas, ações, metas e prioridades. Ele coordena os esforços e possibilita o controle e a alocação eficiente de recursos públicos. Aí aquela questão, né? Os problemas são os problemas, por mais que eles sejam semelhantes nos diversos municípios, eles são próprios de cada município. Se você faz uma estrutura programática que é copiada de um para o outro, ele não vai ter efetividade nenhuma. Tá? Então, vamos lá para o PPA. De acordo com a Constituição, o PPA, deixa eu ler o artigo constitucional aqui. A lei que instituir o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Tem muita gente que faz interpretação desse dispositivo constitucional entendendo que o PPA deva se ater apenas às despesas de capital, ou seja, apenas a investimento. Tá? Agora, existe uma outra interpretação do mesmo dispositivo que, se está dizendo que é para as despesas de capital e outras delas decorrentes, ou seja, para os investimentos e para o custeio decorrente desse investimento, e depois, e para aquelas relativas aos programas de duração continuada, ou seja, para todas as atividades, o PPA tem que espelhar todos os projetos e todas as atividades. Existem municípios que fazem esta leitura. O governo do Estado de Minas Gerais faz esta leitura. O governo federal fez esta leitura até há pouco tempo. E agora tem 1 ano que voltou a fazer um PPA só para as questões de investimento. Tá? No governo Fernando Henrique também fazia só para as questões de investimento. No governo Lula passou a fazer para tudo. E agora, no governo, nesse último ano do governo da Dilma, está fazendo só para despesa de capital. São interpretações.
Tá? Existem municípios que fazem também só para as despesas de capital. Agora, se a gente quer ter um planejamento para toda a atuação da administração pública, a gente tem que planejar o custeio também. Não adianta planejar só o investimento, uma vez que é uma parcela muito reduzida do orçamento das administrações públicas, aquele que vai para investimento, inclusive, né? E a interpretação que eu faço e que... Agora, existem as duas interpretações. Não tem aqui, é a considerada, esta é a certa, né? Mas, de qualquer forma, se a gente quer utilizar como um instrumento de planejamento mais robusto, é legal que ele espelhe tudo. Quer passar não, moço? O plano plurianual, ele é de iniciativa do Poder Executivo, então ele é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, os vereadores não podem dar início a um projeto de lei de PPA, ou de orçamento, ou de LDO, mas, apesar de ser de iniciativa do Poder Executivo, ele é discutido, né, pela Câmara de Vereadores. E deve ser discutido, né? E lá ele é discutido, ele pode ser emendado, né? E os prazos? Os prazos ficam sujeitos ao que estiver estabelecido na lei orgânica de cada município. Se a lei orgânica não prever prazos, fica válido o prazo previsto na Constituição da República, que é encaminhar para o Poder Legislativo 4 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, no final de agosto. Aqui em Minas é 3 meses antes do encerramento do exercício, final de setembro. Tem alguns municípios que fazem conforme a Constituição do Federal e outros conforme a Constituição Estadual. Ou então prevêem prazos até anteriores, no primeiro semestre, né? Mas tem que estar previsto na lei orgânica. O legal, aqui em Minas, é feito 3 meses antes do encerramento, porque é interessante você já conhecer o orçamento da União para saber quanto de recurso que vai ter para transferência, né? Para já ter uma ideia de receita. Bom, quais são os componentes do PPA? O primeiro componente são as diretrizes. As diretrizes são os objetivos gerais. São metas de longo prazo que se pensa alcançar. É quase que uma visão de futuro, uma intenção, né? Por exemplo, eu posso dizer que a minha diretriz é melhorar o ensino no meu município. Isso é uma diretriz. Agora, para eu operacionalizá-la, eu tenho que trazer isso para um programa. Então, diretrizes devem apresentar os resultados gerais que a administração local quer alcançar. Cada diretriz vai ser composta por programas, e os programas são compostos por ações. Nossa, está calor demais. A gente mudou de prédio lá na Assembleia, fomos para um prédio, não sei quem conhece, onde era a antiga LBA. Bom, fica atrás da Assembleia. É um prédio quentíssimo, é uma coisa horrorosa, assim. Aí agora, enfim, colocaram um ar-condicionado, só que a minha sala fica lá no fundo. Então, as salas da frente comem o ar frio e não chega, não chega até a mim. Então, parece que assim, eu estou fadada a isso. Aí agora vem aqui e está nesse calor danado. É que aqui está sem ar, né? Porque está sem energia, né? Nós estamos aqui com... Quê? Não, pois é. Que coisa... Ó, é muito maluco que você vai lá no meu andar, você vai nas primeiras salas, todo mundo gelando, de casaquinho, e nós lá na nossa sala querendo abrir janela, e confiscaram todos os circuladores de ar, sabe? Porque a gente já tem ar-condicionado, então não pode ter circulador. Bom, agora, objetivo. Então, diretriz é aquela coisa de longo prazo. Objetivo é mais pregado no problema.
Tem uma metodologia de planejamento, alguém aqui já ouviu falar, que chama árvore de problema, árvore de objetivos? É justo isso, quer dizer, o problema seria o tronco da árvore, as causas do problema, suas raízes, né? E os impactos, os efeitos do problema, os galhos. Quando você planeja, você faz um retrato invertido dessa árvore e coloca as ações para enfrentar as causas do problema, né? O objetivo do programa para enfrentar o problema, né? E os impactos desse problema, desse programa para poder repercutir nos efeitos desse problema. Então, o objetivo, para cada objetivo, deveria corresponder um programa de governo. E cada programa tem uma série de ações. Então, voltando lá naquela nossa diretriz, se eu tenho uma diretriz de garantir, uma diretriz de melhorar as condições sanitárias e de saúde da população, um dos meus programas pode ser de saneamento básico. E este programa de saneamento básico, ele tem desde a implantação até a manutenção das redes, de coleta, de distribuição de água e de coleta de esgoto, por exemplo. As metas já são metas das ações. Meta, objetivo, a gente pode ter indicador para medir o alcance do objetivo, igual eu falei aqui para vocês. Eu tenho um indicador que é o IDEB, e eu vou dizer o quê? Que eu tenho um IDEB medido hoje, que é de 4,2, eu quero chegar em 6 em 4 anos. Então, eu tenho como verificar o alcance do meu objetivo. Agora, as metas não. As metas, elas têm uma relação com cada ação orçamentária. A meta é a quantificação do que vai ser feito, a quantidade de bem ou produto que vai ser entregue por aquela ação, e o quanto que vai custar entregar aquilo ali. Então, naquele meu programa de melhoria da qualidade do ensino fundamental, eu tinha uma ação que era de capacitação de professores, uma ação de escola em tempo integral, para ficar com os meninos no contraturno da escola, e uma ação de transporte escolar universal para todas as crianças. O programa... Você quer arrumar a rodoviária, você pode colocar assim, nova rodoviária, digamos, lá de Varginha. Sim, para isso você vai ter que ter umas 3 ou 4 ações orçamentárias, porque você vai ter que ter uma ação que é da reforma estrito sensu, né? Então, você vai ter que ter uma ação, digamos, de contratação de novos profissionais para a administração da rodoviária. Você pode ter uma outra ação que vai ser, vamos pensar aqui, Isso, pode ser também, né? Sim, sim, é uma ação também. Então, as ações, cada ação tem um produto, tem uma entrega específica. O programa não entrega um produto. O programa, ele resolve um problema. Agora, pode ter programa com uma ação só. Agora, ter programa que articula um tantão de ação. E pode ter programa que é gerenciado por um órgão da administração, mas as ações são feitas por órgãos distintos. Por exemplo, uma ação de reforma da escola pode ser feita pelo Departamento de Obras. E vamos colocar mais uma ação nesse nosso programa, que é melhorar as condições das salas de aula, que estavam muito ruins e que também interferiam
no rendimento escolar dos meninos. Essa ação não necessariamente precisa ser tocada pela Secretaria de Educação. Pode ser pela Secretaria de Obras ou Departamento de Obras, mas ela vai contribuir para aquele objetivo do Programa de Melhoria da Qualidade. A ideia, gente, é amarrar do objetivo estratégico até a meta operacional imediata, tudo amarrado e alinhado, para que, ao entregar, ao capacitar os professores, eu estou capacitando para melhorar a qualidade do ensino. Eu não estou capacitando por capacitar. Eu estou fazendo uma ação com vistas a atingir um objetivo maior. Eu estou buscando as crianças para poder assegurar a frequência delas na escola, com vistas a melhorar o seu rendimento. Eu estou fazendo a educação em tempo integral para poder oferecer para essas crianças um apoio pedagógico suplementar, porque elas não têm esse apoio em casa. Seja porque os pais têm baixa escolaridade, seja porque os pais estão trabalhando. E elas precisam desse ambiente, não só da questão pedagógica estrito sensu, elas podem estar fazendo esporte, podem estar fazendo artes, mas estão sociabilizando e estão no ambiente escolar. Eu estou melhorando a qualidade, abrindo janela, a gente podia mandar abrir janela aqui, não é? Ventilador, para a gente conseguir prestar atenção. Né? Porque senão nós vamos ficar querendo matar o calor. Você imagina um tanto de criança em condições de sala de aula que a gente vê, e vocês devem conhecer talvez muito melhor do que eu, né? Escola sem iluminação, escola com as cadeiras tudo quebrada, escola que não tem uma condição de ter uma boa biblioteca, um pátio para recrear. Né? Então, quando eu falo em ação, eu falo naquilo que faz a entrega. Né? Eu vou capacitar professor, eu vou entregar professor capacitado. Qual que é a minha meta física? 100 professores capacitados. Qual que é a minha meta financeira? R$1 milhão. Com R$1 milhão eu capacito 100 professores em um ano. Tá? Se eu tenho isso escrito, aprovado em lei, a população pode me cobrar. Os vereadores podem acompanhar. A administração pública pode controlar a execução dessa ação. Quantos professores já foram capacitados até agora? Por que não foram? Ou por que foram? Foi possível capacitar mais de 100, 120 com a mesma grana? Então, eu supervalorizei? Então, ano que vem eu posso fazer isso diferente? Ou mesmo agora eu posso remanejar esse recurso dentro daquele percentual que é autorizado de remanejamento? Tá? Agora, lembrar que custo público, essa ideia de fazer mais por menos, também pode ser muito antieconômico. Né? Porque você pode capacitar 150 com o mesmo 1 milhão, mas capacitou... Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A lógica da administração pública não é a mesma lógica da administração privada. A administração privada prevê lucro, isso não é errado, isso é do campo do mercado, mas a administração pública ela tem que prever resultados com o melhor uso possível do recurso público. Muitas vezes, para salvar uma vida, você tem que gastar muito dinheiro. Né? Muitas vezes, para você não ter que jogar dinheiro fora e ficar capacitando a cada 6 meses, você tem que gastar um pouco mais. Né? Tem até, quem se interessar por essa coisa de custo público, tem um material bem bacana também que eu posso mandar para vocês, da Escola Nacional de Administração Pública, que tem até umas formulinhas para acompanhar o custo, para poder fazer esse equilíbrio, é bem interessante. Então, bom, de qualquer forma, é lá na ação que a gente quantifica o que vai entregar. O que vai entregar, o resultado que vai ser entregue para a população. Né? A quantidade dessa entrega e quanto que vai custar essa entrega. Isso está lá na ação. E esse quanto que vai custar, que é a meta financeira, tem que estar igualzinho no orçamento. Deve estar igualzinho no orçamento. Ui.
Está muito quente. A gente já veio aqui. Eu vou fazer um desenho. Ai, tá, esse não tá bom de ver, né? Tá ruim, né? Olha aqui. O plano plurianual, ele tem diretrizes. Para a consecução de cada diretriz, eu preciso de ter programas. Os programas enfrentam os problemas. E os programas são compostos por ações, pela articulação de ações. Esse campo aqui para baixo, a ação, é o campo orçamentário. Tá? No orçamento, você não tem muito essa questão programática, objetivo. Isso está no PPA. Tanto é que, para criar programa, é uma alteração do PPA. Né? E daí a facilidade de você rever o PPA anualmente, porque você pode fazer esses ajustes por dentro dele mesmo, de uma lei que o modifica, e não por dentro da lei orçamentária. Poderia, né? Aqui em Minas ela é. Desde 2003. A própria lei que institui o PPA tem um dispositivo nela dizendo que ele vai ser revisto anualmente, para assegurar sua relação com o orçamento. E tramita junto com o orçamento. E não se faz grandes alterações no PPA, não. Tá? Mas para que, quando for feito, o instrumento continuar andando junto. Ele servir como instrumento de planejamento. Olha aqui, um exemplinho. Digamos que a diretriz seja melhorar as condições sanitárias e de saúde da população. Eu vou ter 3 programas nessa diretriz. Um programa Saúde para Todos, que diz respeito ao programa Saúde da Família. Um de saneamento básico e um programa direcionado para o meio ambiente e desenvolvimento urbano. E eu não sei se vocês sabem, né? A gente enfrenta um problema e gera outro. Isso é assim mesmo. Não é... Quando foi criado o Fundef, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, já foi previsto na própria Constituição a necessidade de criar o Fundeb. Porque quando você garantisse o acesso ao ensino fundamental, você ia ter um contingente enorme de pessoas querendo acessar o ensino médio. Então, era necessário já começar a pensar no financiamento do ensino médio. E também na entrada do ensino fundamental, na educação infantil. Preparar melhor os meninos para a entrada no ensino fundamental. A solução de um problema pode gerar outros problemas. E planejamento é importante para isso, porque com planejamento, você antecipa o futuro. Você pensa no futuro. Digamos, tem um bairro lá em Varginha que ainda não está pavimentado. Isso causa o quê? Muita poeira, dá problema respiratório, principalmente nas crianças menores. Agora, na hora que faz o calçamento, você pode intensificar o trânsito naquela região, que não tinha tanto trânsito. Com uma população que não era acostumada com isso. E que pode começar a causar outros problemas. Então, isso tudo tem que ser previsto. Né? A hora que eu vou enfrentar uma coisa, eu soluciono um problema e posso estar gerando outro. Mas, com isso, eu não vou deixar de fazer aquilo de enfrentar o de cá. Mas o planejamento também serve para antecipar isso. Vamos lá. Então, com o PPA, o moço está lá atrás, que eu tenho um desenho de um programa. Será que você volta para aquela... Ah, mas você me devolveu o pendrive? Eu posso te entregar ele de novo? Porque você vai colocar aí uma... Na hora que você abrir ele, você pode deixar visível aqui para mim. Só minimiza esse, para eu te falar.
Vou só apresentar um negocinho aqui para dar tempo da gente conversar um pouco, porque já vai terminar daqui a pouco, né? Aqui no curso de vereadores, de baixo. Exemplo PPA Loa. E fazer uma propaganda, você amplia para mim? Fazer uma propaganda para vocês. A Escola do Legislativo mantém um curso à distância de planejamento e orçamento público. E é um curso muito bacana, foi elaborado por mim, pela Suzane, que é gerente da área de orçamento, e por nossa equipe de consultores, e a gente funciona como tutor, então tem hora que dá para conversar pelo online, e é um curso muito bacana. Entrando no site da Assembleia, entra lá na Escola do Legislativo e solicita a abertura, porque ele entra no ar por solicitação. Se vocês fizerem um grupo de pessoas, e ele é bem bacana, Ele tem um específico para município, a gente pensou tudo para município, tá? Não, não tem mínimo, não. É porque ele não fica no ar o tempo todo, né? Porque para essa coisa de dar, porque aí tem certificado, tem tudo, né? Ele tem que ver quanto que ele entra. Escola do Legislativo. Tem um campinho aqui um campinho aqui de Direito, escrito Educação para a Cidadania. Aí vocês entram na escola e deve ter um Fale Conosco lá, e fazem isso, que aí de qualquer forma, o telefone geral da escola é 2108-3400. Com 31 aqui de Belo Horizonte. E esse curso de online, ele é bem bacana, porque às vezes vai ter muita gente de outros municípios, dá uma troca bem interessante, tá? Aqui é um exemplozinho dessa metodologia de elaboração, tá? Um programa. Tem normas para a elaboração de orçamento e de planejamento que observam uma instrução normativa do Ministério do Planejamento e de legislação federal, que são para todo mundo. Então, programa tem sempre que ter 3 dígitos. As ações, que são as atividades ou os projetos, têm 4 dígitos, né? Mas vamos pensar só na estrutura de planejamento aqui. Aquele nosso programa de garantir qualidade na oferta do ensino fundamental. Eu dei um nome para ele, Ensino Fundamental de Qualidade. É bacana que o nome seja bem próximo do que o programa visa enfrentar, para poder não ficar com o nome de fantasia demais e ninguém saber o que é aquilo, né? Objetivo: garantir qualidade na oferta do ensino fundamental. Quem que vai ser responsável pela gestão desse programa? A Secretaria Municipal de Educação. A qual diretriz esse programa se associa? Ele contribui para atingir qual diretriz? Lembra, diretriz são aquelas visões de longo prazo. Universalizar o acesso e garantir a qualidade do ensino no município. Indicadores, que a gente definiria indicadores para ver se alcançou o objetivo. Tá? O objetivo do programa. Eu tenho IDEB do 5º ano, a fonte é o Ministério da Educação e Cultura, situação atual, medida hoje. O meu IDEB hoje, de 5º ano, está em 4. Eu quero alcançar, em 2017, 6,8. E defino quanto que eu quero a cada ano, nos próximos 4. Isso facilita o acompanhamento. A gente pode, às vezes, estar pensando metas muito fortes e que a gente não dá conta de acompanhar. Então, se no primeiro ano você já não conseguiu tanta reação, é legal já repensar, né, para poder não ficar gastando esforço demais em torno de algo que não está respondendo,
Aí, quais são as minhas ações? O número dela, com o nome dela. Essa daqui é aquela da educação integrada. Educação integrada e ensino fundamental. Né? Qual que vai ser a unidade orçamentária? Porque, a partir das ações, eu já fico mais no campo do orçamento. Vai ser a Secretaria Municipal de Educação. Se fosse aqui uma ação de obra, provavelmente seria a Secretaria de Obras. Mas ainda no campo, quem está gerenciando o programa é a Secretaria de Educação. Finalidade: garantir oferta de atividades de apoio pedagógico, esportivas e artísticas para os alunos do ensino fundamental no contraturno escolar. Qual que é o meu produto? Qual o nome? Eu tenho quatro ações. Pode dar, tem que dar um nome, ela tem que ter um número. As 4 ações vão resolver o problema, porque cada uma ataca uma causa. É a Secretaria de Educação. Quando eu falo aqui produto, toda ação tem um produto. Toda ação tem um produto. Qual é o produto? Aluno acompanhado no contraturno escolar. Eu tenho 1000 alunos de ensino fundamental no meu município. No meu planejamento, eu previ que eu só vou atingir os 1000 alunos no final dos 4 anos. Eu vou começar com os 500 alunos, depois 650, depois 800, até chegar a 1000. Isso estando planejado, eu tenho como acompanhar. É muito diferente de uma promessa de campanha que fala, eu vou pôr 1000. Mas quando que isso vai acontecer? De que forma? Tá? Então, o produto é aluno acompanhado. A minha unidade de medida é aluno. Então, na hora que eu olho para a meta física e vejo 500 alunos acompanhados no contraturno escolar. Vamos supor que fosse pavimentação de vias no município, uma ação de pavimentação de vias. Meu produto é via pavimentada, a unidade de medida quilômetro. Então, se eu coloco lá 500, são 500 quilômetros. Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Pode ser percentual, se está 5, é 5%. Tá? Então, e as metas por exercício. Em 2014, eu quero atender 500 alunos a um custo de R$500 mil. Isso aqui tem que estar lá no orçamento. Muda lá para a próxima página para mim. Para aí. Só mostrar para vocês uma coisinha. O que acontece no orçamento? Eu não vou entrar nisso. O orçamento vai falar para mim o que são aqueles R$500, R$500 mil. Tá? Um tanto eu vou gastar com pessoal, outro tanto eu vou gastar com material de consumo, um outro tanto eu vou gastar com investimento. Tá? Um outro tanto eu vou gastar direto, que é o 90, outro tanto eu vou passar para outras pessoas fazerem. Esse dinheiro, alguns veio de recurso próprio, outros vieram do Fundeb, outros vieram da cota salário educação. O orçamento explode o dinheiro. Mostra para a gente de onde que veio esse recurso, quem é que vai gastar esse recurso, de que forma que ele vai ser gasto, tá? Como que ele pode ser gasto. O PPA, ele organiza uma questão mais programática e de objetivo. Eu vou gastar este volume de recursos para alcançar aquele objetivo, aquela finalidade. Eu falei com eles, Ananice, que pode disponibilizar o arquivo para todo mundo, não tem problema. E o arquivo ele vai além dessa parte PPA, ele entra um pouco com orçamento também. Tá?
Aqui, põe na última página, dá um Ctrl Shift, um Ctrl End aí. Ah, não é nesse não, lá no outro, no slide. Vai lá no finzinho. O meu pode vir. Volta lá para aquele que tinha meu nome. Não, então vai para o último, Ctrl End. Mais. Aí. Olha lá, regina.magalhães@lmg.gov.br. A Annalise está dizendo que manda para vocês segunda, né, Annalise? Vai lá no portal. Ai. É a partir de segunda. Ô, gente, vocês acharam que contribuiu com alguma coisa? E aí, estou à disposição mesmo, mas dessa forma, caso específico, não dá para atender, é no geral. Obrigada, viu?